Estamos recebendo aqui mais uma vez o professor universitário Wellington Duarte. Ele é presidente do ADURN Sindicato, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também presidente da CTB. Ou seja, vai falar sobre assuntos ligados aos trabalhadores, vai falar sobre o artigo, ele também é colunista do Portal PN, e sobre também a reforma trabalhista que virou lei, agora é lei trabalhista. Vamos saudar o nosso entrevistado, professor Wellington, bem-vindo novamente à PNTV. Bom dia e estou à disposição de vocês. É sempre bom entrevistar o senhor, que o senhor tem sempre respostas contundentes e diretas. Professor Wellington, eu queria começar conversando sobre um artigo do senhor que entrou faz meia hora no portal Potiguar Notícias e já está nas suas redes sociais, sobre a estagnação da economia e as mentiras que os golpistas falam. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Como está a economia atual? O presidente Temer diz na Alemanha, diz no Brasil que a economia está maravilhosa, mas não é isso que a gente sente. Qual é a opinião que o senhor tem sobre a economia atual e a percepção, provavelmente errônea, do governo federal sobre a economia? Em primeiro lugar, eu acho que não é errônea. É uma propaganda que ele faz para tentar induzir as pessoas a achar que nós estamos melhorando. Os indicadores econômicos, eles não podem ser escondidos. Você tem o Cadastro Geral de Empregos e de Empregados e Desempregados, o CAGED, você tem o IBGE, né? Você tem uma série de indicadores, saiu ontem mesmo o Boletim de Conjuntura do DIEESE, colocando para as pessoas que querem ler a situação efetiva do Brasil. E a comemoração ela não tem razão de ser. Nós tivemos a criação de pouco mais de 9 mil postos de trabalho, 71% inferior ao mês anterior e basicamente puxada ainda pelas lavouras do café, soja e de outras culturas agropecuárias. Portanto, ela está se esgotando, como eu já havia dito em maio, já que o setor industrial continua em queda. Então, a recessão ela continua e a percepção de que a tendência é que ou você aprofunda a recessão ou você entra na estagnação econômica. Perfeito. Professor Wellington, dando continuidade à sua linha de raciocínio, a reforma trabalhista, que hoje já é lei trabalhista, a nova CLT, como o senhor bem falou, ela promete também, na percepção do governo federal, gerar mais empregos. Acontece que muita gente boa diz que não vai acontecer isso. Qual é a percepção do senhor sobre o impacto que vai ter essa nova lei trabalhista agora para o trabalhador brasileiro? Olha, eu não sou especialista da área do trabalho, mas eu sou, como economista, eu devo dizer o que gera desenvolvimento é a produção, é o consumo. Não é apenas você criar uma nova relação de trabalho, onde o trabalhador, se você olhar a nova lei trabalhista, todas as proteções que eram dadas ao trabalhador, elas são extintas. Basicamente isso. Então, o que é que você faz? Você melhora a capacidade do empresário de ter um controle do seu custo de produção. Mas ele ter o controle do custo de produção não significa exatamente que ele vai reverter esse controle em novo investimento, porque o agente econômico ele se baliza pela tendência que está havendo na sociedade. Qual o agente econômico hoje que pretende fazer investimentos num país que está em permanente crise política? Perfeito. Em relação à economia, professor Wellington, existe uma perspectiva que a eleição, em caso de um novo presidente de 2018, na opinião do senhor, sendo de esquerda, sendo de direita ou sendo de centro, a economia pode melhorar a partir com a eleição de um novo presidente democraticamente eleito? Olha, o que nós estamos pagando hoje, e aí eu vou usar palavras até talvez duras, é pelo que aconteceu ano passado. A aplicação de todas essas medidas, o teto dos gastos, a terceirização irrestrita, nova lei trabalhista, a proposta de reforma da Previdência, a proposta de reforma tributária, não foi dada pelo ônus das urnas, ou pelo bônus das urnas, mas sim por um golpe parlamentar. Todo mundo já reconhece isso. Os defensores do governo atual dizem que não, mas o mundo já inteiro já colocou como sendo um golpe parlamentar. A eleição do ano que vem não significa necessariamente que de uma hora para outra a economia vai crescer. Então, o que nós, infelizmente, vamos pagar durante um bom tempo é pelo que aconteceu o ano passado. Os agentes econômicos vão levar um certo tempo para se recompor e para acreditarem no Brasil de novo. Perfeito. Professor Wellington, nós entrevistamos aqui, nesse espaço na PNTV ontem, o advogado trabalhista Agostinho dos Santos, que terminou a entrevista dele com uma frase bastante interessante. Ele disse: se vocês acham que a reforma trabalhista foi cruel, esperem pela reforma da Previdência. Qual a opinião do senhor? Vai ser pior para o trabalhadora brasileiro, principalmente para o aposentado? Olha, o que eu sempre venho dizendo
é que nós estamos construindo um quadrilátero mortal para a classe dos trabalhadores. Como é isso? Primeiro você faz o teto dos gastos, que nós já estamos vendo os efeitos. A disputa é quase que insana por recursos que estão cada vez mais escassos. Então você não vai ter mais equilíbrio orçamentário, você vai ter um eterno desequilíbrio orçamentário do lado dos que precisam. Por outro lado, a terceirização ela atinge o setor público. Você pode utilizar agora, a partir de agora, por lei, formas de trabalho dentro do setor público que vai precarizar os servidores. A reforma trabalhista já foi colocada, inclusive, por esse advogado que você entrevistou. Ela vai precarizar as relações de trabalho. E a reforma da Previdência ela vai simplesmente condenar uma geração futura a trabalhar cada vez mais. Então, o ambiente, esse quadrilátero que foi construído, que está sendo terminado agora, ele dá aos trabalhadores uma visão muito sombria de futuro. Cabe a quem ocupar o poder ter uma visão ou conservadora, ou mais liberal, e até diria de centro-esquerda, a encarar o que aconteceu e levar para a sociedade ou propostas novas de reverter esse quadro, ou então aprofundar esse quadro. Qualquer que seja a saída, nós ainda viveremos em alguns anos com os efeitos do que aconteceu no ano passado. Certo. Professor Wellington, o senhor preside duas entidades ligadas diretamente aos trabalhadores, a Adurne, o Adurne Sindicato e a CTB. Na sua percepção, os trabalhadores potiguares, os trabalhadores ligados a essas duas entidades, já saíram daquele torpor inicial pós-impeachment de Dilma e já perceberam que os direitos lhes estão sendo tolhidos e a gravidade do que está acontecendo? Olha, são duas características diferentes. Você tem um sindicato dos professores das universidades que começa a perceber o que aconteceu porque já há uma escassez de recursos. Então, os investimentos que eram para as universidades já caíram bastante, custeio, novos investimentos, despesas de capital já caíram bastante. Evidentemente que isso vai se revelar mais trágico no ano que vem. A expansão das universidades já foi decretada como não haver mais, exatamente por causa do teto dos gastos, né? Novas contratações, etc. e tal. Mas ainda não há um impacto direto no bolso do professor universitário. Esse impacto nós vamos ver mais adiante. No caso da Central, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que envolve uma série de sindicatos, da iniciativa privada, do setor público, profissionais liberais, esses já perceberam, embora você tenha uma propaganda maciça de que o que está acontecendo é algo positivo, esses trabalhadores já começam a perceber, inclusive pelos diversos programas de demissão voluntária que já estão sendo aplicados de novo, e pela proposta de você regularizar o famoso bico, né, de precarização das relações de trabalho no setor privado também.